Daily Tech News. Nice. Emulador de PlayStation 3 no Android? O emulador de PlayStation 3, o RPCS3, agora está implementando em sua nova atualização o suporte aos CPUs de arquitetura ARM, o que pode dar então suporte a computadores com arquitetura ARM, como processadores NVIDIA N1, CPUs Snapdragon, também para celulares Android e até mesmo para alguns dispositivos Apple. É de fato uma notícia maravilhosa. Com a capacidade atual de desempenho de um celular topo de linha, como os CPUs Snapdragon 8 Elite, que até mesmo tem um desempenho melhor que um CPU do Steam Deck, e um pouco inferior então a uma GTX 1650. É sinal então que em alguns anos poderemos ter alguns celulares até mesmo capazes de rodar jogos de PlayStation 3. Tá certo que o PlayStation 3 já tem mais de 20 anos, mas vale lembrar que a otimização do próprio console e seus jogos em si foi péssima de todos os ângulos possíveis, devido então a sua arquitetura muito complexa de seu CPU, além do que está sendo emulada para o computador para então ser emulada para o celular. Algo bem estranho, sendo então uma emulação de uma emulação, algo não tão usual, né? Bom, recentemente o RPCS3 conseguiu chegar à façanha de 73% de compatibilidade com toda a biblioteca de jogos do console, o que é um grande feito e que pode então salvar uma grande quantidade de jogos preso então a esse console. A arquitetura x86 mais comuns em computadores desktop vem perdendo espaço então para a arquitetura ARM, que possui várias vantagens, com pouca diferença de desempenho e principalmente com um consumo de energia muito melhor, o que vem chamando bastante a atenção do público sobre a sua qualidade e compatibilidade, então com o padrão x86, onde talvez em 5 a 10 anos o padrão ARM possa então substituir permanentemente o padrão x86 para o desktop convencional. Agora, para os servidores, eu acho que ainda vai demorar bem mais, tá? Microsoft promete Windows 11 menos chato? A Microsoft está alegando em suas novas atualizações que não irá mais necessitar de tantas reinicializações forçadas para updates, e até mesmo quanto a flexibilizar o uso do Microsoft Account para então configurar o Windows, que isso é uma das coisas até bem chatas que o Windows 11 necessita. Olha, para falar a verdade, isso promete ser interessante, mas não muda o fato de que o Windows 11 ainda é muito mal visto pelos seus usuários. Em si, o seu uso da memória é bem maior do que o Windows 10, mas trazendo um pouco mais de vantagens, onde muitas pessoas não acham tão necessário assim atualizar, ainda mais por exigir muitas configurações chatas e um pouco invasivas, até mesmo o Microsoft Account. Para falar a verdade, eu uso o Windows 11 porque eu estou com preguiça de formatar o computador para o Windows 10 novamente. Intel lança novos CPUs Core Ultra 200S Plus para competir então com a AMD em um novo anúncio da Intel, que acaba de anunciar os novos processadores Intel Core Ultra 200S Plus para o desktop convencional, conseguindo otimizar o seu processador para competir diretamente com os CPUs Ryzen 9600 e Ryzen 9700X, onde então teve um impacto técnico ou então um desempenho 4% superior em seu modelo de CPU Intel Core Ultra 270K Plus. Isso em jogos, tá? Já no uso profissional, com algumas melhorias devido às suas otimizações e afins, e principalmente quanto à sua quantidade de núcleos, com ganhos até mesmo de 85%, isso é de fato bastante interessante. Mas vale lembrar que a grande diferença dos CPUs AMD e os Intel é a sua maior quantidade de núcleos, por parte dos CPUs Intel, com o 250K Plus com 18 núcleos e o 270K Plus com apenas 24 núcleos, contra 8 dos CPUs Intel Ryzen 9700X. Mas detalhe, isso comparado aos preços dos CPUs, se igualando nesse quesito. Então, de fato, em custo-benefício, a Intel está se superando. Agora, quanto ao consumo desse CPU, bom, não disseram nada sobre, mas geralmente quanto maior a quantidade de núcleos, maior então o consumo. Mas a Intel tem a divisão de núcleos de eficiência e núcleos de performance, que ajuda um pouco nessa questão, mas que de fato ainda continua um consumo alto, tá? Não vou negar não. A Intel também comparou esses novos CPUs contra os convencionais Core Ultra 200, onde então alega que esses novos CPUs 250K e 270K Plus possuem 13 a 15% de performance a mais, o que em si é uma ótima notícia já, né? A AMD melhora o Ray Tracing para suas GPUs. A AMD acaba de lançar o SDK FSR 2.2, atualizando então o Upscaling FSR, para então a versão FSR 4.1 com Ray Regeneration para a versão 1.1. Basicamente, essa atualização é focada para a melhor qualidade da imagem, e com Machine Learning sendo basicamente uma versão atualizada do Redstone para a sua plataforma de Upscaling FSR 4.1, e com outras melhorias, mas ainda não traz as tecnologias que prometeram com o AMD FSR Redstone, onde algumas ainda são previews que não funcionam corretamente, mas o Ray Regeneration melhora muito a qualidade da imagem, assustadoramente mesmo, sendo muito focada para Ray Tracing, e também traz a nova versão do FSR Frame Generation 4.0,
mas infelizmente ainda limitado às RX 9000 no RDNA 4, e ainda sem nenhuma menção da AMD sobre a FSR 4 Int 8 para as RX 6000 e 7000. Bom, a comunidade já fez o port, então tá mais tranquilo, né? Bom, em si uma ótima atualização, trazendo várias melhorias, mas apenas isso mesmo, com uma grande melhoria no Ray Regeneration e Ray Tracing, mas nada demais e nada de novo mesmo. Upscaling PSSR com Frame Generation? Pois é, o PSSR 2 baseado no FSR 4, agora da Sony, ainda exclusivo para o PlayStation 5 Pro, irá trazer a tecnologia de Frame Generation. Bom, como tinha dito na sexta-feira passada sobre a notícia do FSR Redstone iria possuir então um sistema de Frame Generation melhorado, e que o PSSR compartilha então uma base de algoritmos em comum, então teria o Frame Generation. Surpreendentemente, o mercado ficou chocado com o anúncio, agora oficialmente, de que os consoles também irão receber a função de Frame Generation. Acho que alguns não sabem mais interpretar textos muito bem, mas fazer o que, né? O vazamento era sobre exatamente isso, mas agora oficializado pelo Mark Cerny ao jornal Digital Founders. Eu não vi nada demais sobre isso, mas o mercado tá chocado. Oh meu Deus,